Atenção! O programa que você irá assistir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Demais TV. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na Demais TV, um programa onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Bem, hoje é estreia aqui na TV, então nós te convidamos para assistir todas as semanas aqui às quartas-feiras, a partir das 10 horas. É verdade, nós estamos aqui com uma sumidade que ela praticamente é remida do nosso programa, né, Kátia Gaia? Com certeza. Mas antes da gente apresentar e entrar na pauta, nós queremos agradecer aos nossos apoios, né, que é a Casa Shiva, www.casashiva.com.br, Tony Gandra, www.tonygandra.com.br e também a web designer Denis, que faz o nosso Programa Enigmas na web, www.programaenigmas.com.br. É verdade, estamos aqui com Maria Carmen Pereda. Gente, Maria Carmen Pereda é uma sumidade, vocês já conhecem, além de escritora, ela é PhD, um monte de coisa aí, né, Kátia Gaia? É verdade. Ela, aliás, nós trouxemos aqui as obras. Tem 2 livros, O Sol Negro, que é fantástico, e nós estamos disponibilizando 2 livros para você que vai escrever para o nosso site, interagir conosco, e você terá o sorteio dessas 2 obras que nós trouxemos. Vale muito a pena. Maria, tudo bem, Maria? Tudo bem. Honra enorme estar contigo novamente aqui no Enigmas. Obrigada pelo convite. A honra é sempre nossa, né? Imagina, eu que sou honrada pelo convite. Maria sempre traz muito esclarecimento, viu, pessoal? Sempre. Maria, hoje nós vamos falar do Homo capensis, hein? Eu estou super feliz porque você está aqui, porque eu sou sua fã de carteirinha. E eu sua. E eu também, sou fã de carteirinha. Tá? É uma honra ela estar estreando conosco aqui, né? Olha, vai ter que dar sorte, hein? Sim, sim. Sabe disso. Ela trouxe muita energia abril, viu, pessoal? É isso, uma energia amorosa, né, do Sem universo. Que tá aí. Harmônica, que Totalmente. dá coesão. É isso. Maria, o assunto hoje é Homo capensis. Quem são os Homo capensis? Pois é. Antes de falar da teoria conspiratória em cima dos Homo capensis, o que é interessante falar é que existe um trabalho científico e existem achados arqueológicos em cima dos Homo capensis. Então, é uma definição que foi dada a um crânio que foi encontrado especialmente no sul da África, entre outros crânios que foram encontrados pelo mundo, mas isso foi uma descoberta em 1913 e foi chamada de Boskop Head, ou seja, a cabeça de Boskop, que é a região da África onde ela foi encontrada. Essa cabeça, esse crânio, tinha uma ossatura junto, mas pouca peça, foi encontrado mais peças do crânio, foi remontado e analisado como uma cabeça que não é um Homo sapiens e não pertence a nenhum dos antecedentes Homo sapiens, não foi classificado como Cro-Magnon, quem é um Homo sapiens, que seria o homem Homo sapiens que surgiu na Europa e que tinha uma caixa craniana grande também, tampouco antecessores como Neandertal. Então, essa cabeça, esse skull, como é chamada em inglês, ela chamou a atenção do meio científico e levantou uma série de hipóteses, porque, segundo a avaliação, ela teria a capacidade volumétrica
de ter um cérebro muito grande, porque ela ultrapassava 1.750 centímetros cúbicos. O Homo sapiens chega, em média, 1.350 centímetros cúbicos, ou seja, é uma super cabeça. O Cro-Magnon, que é o homem, digamos, do norte da Europa, e que depois veio o Homo sapiens, e o Homo sapiens se tornou Homo sapiens sapiens, ele já tinha uma cabeça grande, em torno de 1.750 centímetros cúbicos, 1.650 centímetros cúbicos. Mas esse Boskop Head foi colocado como outras cabeças que foram encontradas, crânios, melhor dizendo, eles foram até 2.000 centímetros cúbicos. Então, é uma cabeça que, colocada do lado de um Homo sapiens, que nós vamos ver algumas imagens, ela chama atenção. Embora ela tenha as 3 placas similares às placas ósseas do Homo sapiens, ela não tem o tamanho igual. Aí, vários pesquisadores publicaram trabalhos. Em 1913, saíram alguns trabalhos. Em 1918, 1919, saíram trabalhos de antropologistas, de pesquisadores da área, dizendo que, de fato, isso era uma nova espécie. Pena que, naquela época, eles não tinham, digamos, testes de DNA que foram feitos a posteriori, em 2008, aproximadamente, 2009, saíram vários testes de DNA provando que o DNA mitocondrial, que é o mais fácil de ser avaliado, que é o DNA da mãe, não é identificado e tem uma série de mutações que, se fosse humano, seria um humano com mutações, mas, na verdade, ele é classificado como não identificado. Eu não vi nenhuma pesquisa sobre o DNA nuclear, que é mais difícil de se extrair. Então, digamos, cabeça, esse crânio que foi encontrado, entre outros que foram encontrados em Israel, com o mesmo perfil, na Malásia, na Rússia... Egito, né? Egito, é. Eles são crânios que... O que eu estou falando é exatamente um que é mais próximo à cabeça do Homo sapiens, ele é mais redondinho, e não é exatamente os de cabeças alongadas, que é um outro tema que a gente vai dar na extensão, que também existem as cabeças com crânios alongados. E o Boskop é o que tem a ver com a teoria conspiratória que circula por aí, da Karen Hughes, que ela fala a respeito de seres que não são Homo sapiens e vivem na Terra depois da última Era do Gelo, que ela terminou aproximadamente em 12.000 a.C., que foi quando teve o grande degelo e gerou até a comprovada existência do dilúvio universal, aonde também Platão se refere ao fundamento da Atlântida, a última porção da Atlântida, o final, né, do último pedaço da Atlântida que afundou, seria também em torno de 12.000 anos atrás, até 10.000 anos atrás. Então, esses seres eles são datados dessa época, de 30.000 até 10.000 anos antes de Cristo. Isso é interessante, porque bate com uma série de outras teorias de seres com poderes. Então, uma cabeça desse tamanho, ela tem, teoricamente, não quer dizer que é exatamente porque a caixa craniana é maior, que ela vai ter um cérebro mais potente. Entretanto, como a frente, a testa é maior, porque o Neandertal também tinha uma caixa craniana grande, né? Mas ele tinha aquela testa baixa. Então, segundo os neurocientistas, eles dizem que volume grande em caixa craniana, com testa grande e alta, significa que o QI é alto. Olha que interessante. Boskop, eles têm mais ou menos estipulado um QI de 150. Albert Einstein era 160, ele também tinha uma testa grande. Olha só, verdade. Eu tenho uma pergunta para Maria. Maria, eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta, porque a Karen Hughes, ela chega colocando uma mensagem muito séria. Quem não sabe, Karen Hughes, ela é uma ex-executiva do Banco Mundial, e ela vem a público numa entrevista que está na internet, e comunicando que esses seres são negativos, que eles manipulam o Banco Mundial, com a economia mundial, junto com o Vaticano. Eu gostaria de saber a sua opinião, porque eu sei que você é uma pesquisadora, sobre esse assunto. Esse é um assunto interessante. Teorias conspiratórias são sempre atrativas e dão muitos cliques, né, na internet, e tem muitos livros publicados. Você tem David Icke falando a respeito, você tem Jim Marrs falando a respeito, americanos famosos, entre tantos outros que abordam esses temas. Ela, de fato, agora, recentemente, saiu com esses vídeos em várias entrevistas. Ela é uma advogada formada em Yale.
ela é economista, incluso. Ela tem um currículo razoável, é uma pessoa que conviveu com esses banqueiros e, digamos, esses seres que lidam com a economia mundial, que a manipulam a seu bel prazer. Então, ela diz que esse pessoal vive nesse meio e que o Vaticano está envolvido. Bom, teoricamente, se a gente olhar bem para a questão do Vaticano, você vai ver que eles usam a mitra, que é aquele chapéu alto, que tem a ver com lendas de Mitra, a origem na Pérsia, ou até é uma lenda indo-ariana, onde um deus chamado Mitra tinha essa cabeça também alongada, e se refere até um paralelo com a história de Jesus, que é uma longa discussão, mas a lenda de Mitra é muito similar à lenda de Jesus, que veio e vem depois. Então, teoricamente, um influenciou o outro. Agora, o que ela vem revelando é que esses seres vivem no Vaticano, e esses seres com essas cabeças grandes, que ela não fala em cabeças alongadas, ela fala com cabeças redondas, parecendo como se fossem abóboras, ela fala em pumpkin heads, né? Cabeças de abóboras. São cabeças grandes, com esse volume que eu cheguei a falar, e que eles são encontrados principalmente no Vaticano, em órgãos como esses bancos, e que manipulam a economia mundial e manipulam a religião para a dominação das pessoas. Isso é uma teoria conspiratória. Só que, quando ela menciona esses seres, o interessante é que ela menciona esses seres que, de fato, existem achados arqueológicos que comprovam que esses seres existiram. O interessante é que os arqueólogos mantêm esse assunto à parte, porque eles não conseguem encaixar esses criaturas, crânios, né, essas também. criaturas, sei lá, que vamos chamar, porque não são homo sapiens, né, na escala de evolução, que é a história da evolução de Darwin. Eles querem sempre encaixar aquilo que eles encontram na história evolutiva, no conto da evolução, da forma como é colocada de forma darwiniana. E isso não se encaixa, então é mantido à parte. Tem mais de 300 dessas cabeças no Peru, tem mais de 20, 30 ao longo do mundo encontradas, e a Boskop foi a única que foi transformada em livro e material científico. Bom, Cátia, nós estamos nos nossos momentos finais aqui desse bloco, mas eu gostaria que você fizesse uma pergunta que eu sei que você tem para fazer. Na verdade, ela fala de bancos importantes envolvidos, né? Porque existe um jogo de poder. Portugal. Como você vê? Bem, primeiramente, né, é uma teoria conspiratória. Você acredita que realmente essa questão mexe com a economia mundial, esses seres? Como é a sua visão? Bom, se a gente for avaliar o que David Icke fala, ele fala dos reptilianos. Então, um fala uma teoria de uma origem e ela fala da teoria dos cabeças grandes, né? Que é tipo Boskop heads, né? As cabeças de Boskop. Não dá para saber quem está falando o quê. O que a gente sabe é que a economia mundial é manipulada, o que a gente sabe é que os bancos são manipulados, manipulam o nosso dinheiro, manipulam tudo que podem e mexem a seu bel prazer na bolsa de valores e por aí vai. Então, isso é uma realidade. Então, você junta uma realidade que existe, mais outra que existe está escondida, que é a existência desses crânios alongados ou crânios tipo abóboras, que são crânios de grande volume, de 2.000 centímetros cúbicos, frente a 1.350 do Homo sapiens. Então, essas cabeças existem. Ponto. Estão escondidas nos achados arqueológicos, por quê? Pergunta. E 2, ela diz isso, e se é relativo a esses seres ou não dá para a gente saber. Mas o interessante é que as duas coisas existem. Espera só um pouquinho, ó. Fica aí, que daqui a pouco ela está aqui de volta, e ela vai mostrar essas cabeças. Ela trouxe imagens, e a gente vai continuar com esse assunto com a Maria no próximo bloco.
Voltamos ao programa Enigmas. Estamos aqui numa entrevista maravilhosa com a Maria Pereda. E para você que deseja participar do sorteio de 2 exemplares, por favor, entre em contato através da nossa página do Facebook, Programa Enigmas, ou do nosso site, www.programenigmas.com.br, dizendo que você quer ganhar. E espero que você ganhe, porque vale muito a pena este livro. E ela vai lançar o 2º aqui no Enigma, já está intimada. E, assim, ocorreu uma questão técnica sobre as imagens, mas nós vamos disponibilizar na nossa página do Facebook, então, para vocês conhecerem sobre estes seres que a Maria Pereda está explicando aqui com fatos e pesquisas científicas. E para você que deseja interagir conosco, entre em contato através do www.demaistv.com.br, mande seu e-mail com a sua pergunta. É isso aí, bom, eu tenho um monte de pergunta para Maria Pereda, né? Eu acho que você também, né? Bom, Maria, afinal, você, no seu ponto de vista de pesquisadora, esses seres estão envolvidos realmente com uma conspiração ou não? Eles são uma outra espécie, né? Pelo que eu entendi, eles não são de outro planeta. É uma outra espécie, sem dúvida nenhuma, pelos achados, pelos crânios. Se a gente for pensar no mito de Atlântida e no que se fala sobre o que aconteceu com a Atlântida, vamos pensar assim, e o que aconteceu na última Era do Gelo, que foi de 110 mil anos atrás até 12 mil anos atrás, onde envolveu um grande cataclisma mundial, devido ao descongelamento dos polos e a geração de grande volume de água que gerou o grande dilúvio, e a Atlântida afundou. Mas não é só essa história que se conta do afundamento desses territórios que foram engolidos pela água. Conta-se também que havia, na época da Atlântida, um cristal central, e esse cristal central era o gerador de energia, que eu chamo de energia vril, pode-se dar o nome que quiser, energia vril, a energia que permeia o universo. Os cristais são capazes de manipular essa energia vril, canalizá-la, e o ser humano, através de, digamos, as suas energias sutis, pode, então, redirecioná-las ou usar equipamentos para isso, né? Porque a tecnologia existia, supostamente, na tal da Atlântida. O homem da Atlântida, ele tinha poderes telepáticos, ele tinha poderes especiais, isso significa que a sua capacidade cerebral era maior. Então, teoricamente, como diziam, incluso, né, dentro do mundo nazista, que eles queriam retornar o homem à Era do Ouro, nós estamos falando da última Era do Ouro, onde estavam os atlantes presentes, e eles tinham essas capacidades cerebrais, tanto de inteligência como telepáticas e de manipulação de energias, junto com a utilização desses cristais. Segundo a teoria da Atlântida, o perfil do homem atlantiano começou mais espiritualizado, menos material, e terminou culminando com um materialismo excessivo, com diminuição do campo emocional e maior ligação com a matéria. Teoricamente, um dos pontos que se fala pela Karen Hughes sobre esses seres com essas cabeças grandes que manipulam a economia mundial, eles têm um corpo emocional muito baixo. Emocionalmente, eles são frios. E isso aconteceu com os atlantes. Eles perderam esse corpo emocional com o tempo e se tornaram seres materiais obcecados por manipulação. E o que gerou o dano ao cristal central da Atlântida, que gerou, incluso, terremotos e, junto com, provavelmente, um fenômeno natural da Terra, que é cíclico, que é o congelamento e descongelamento, é uma questão cíclica. A cada 10 mil anos, isso vai acontecendo na Terra. São mini-eras do gelo que vão se manifestando. Fora a grande era do gelo, você tem mini-era do gelo. E fora esse, digamos, aumento da água, né, do volume de água nos oceanos, houveram esses terremotos, talvez causados por esse cristal, gerando esse afundamento da Atlântida. Esses seres tiveram que fugir para algum lugar. Então, provavelmente, essa raça anterior, que estava na Terra, convivia com os hominídeos normais, porque ali você tinha os Neanderthals, você tinha outros Homo habilis e Homo erectus, e por aí vai, que eles manipulavam e transformavam eles geneticamente também, com ajudas de fora ou não, que talvez a gente tenha a presença de outros seres na Terra que não sejam só os que aqui se desenvolveram. E, devido a essas más intenções e esse mau foco, a Atlântida afundou definitivamente e eles migraram, alguns se salvaram,
e foram para regiões como, por exemplo, no Peru. O que você tem no Peru hoje, basta você colocar na internet, que eu estou sem as imagens, infelizmente elas não vão funcionar, mas vocês vão ver depois, isso, no site. Vocês vão ver em Paracas, 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 no Peru, você tem um museu onde existem 300 dessas cabecinhas, né? Paracas Museu, você coloca assim, Paracas Museum, em inglês, ou Paracas Museu, em espanhol, M-U-S-E-O, você vai encontrar todas essas imagens. Existe um pesquisador fantástico, Brian, fala-se Brian, mas se escreve Brian, com N no final, Foerster, Brian Foster. O Brian Foster, ele é fantástico, ele tem um estudo muito grande, ele juntou um monte de fisiologistas, neurocientistas, uma equipe de cientistas enormes em cima dos crânios alongados. Veja bem, em Paracas, o que você tem encontrados em sítios arqueológicos na região de Ica, que é a região próxima ali onde está Paracas, que é uma reserva. Você tem dentro das cavernas escavações, e a cada dia eles estão encontrando mais e mais desses crânios, incluso não só os crânios, mas a ossada completa, e a grande maioria deles tem crânios alongados. Agora, o que chama a atenção não é só o volume de 25% a 60% maior da caixa craniana, e sim a questão da ossatura craniana. O Homo sapiens tem 2 ossos assim e um frontal. Nós temos 3 ossos que compõem o crânio. Esses seres, que não são Homo sapiens, comprovados geneticamente pela equipe que trabalha junto com o Brian Foster e em várias universidades do mundo fizeram os dados genéticos, estudos genéticos, onde eles dizem não é humano, não é Homo sapiens. Eles comprovaram que eles têm 2 caixas só, 2 ossos, 1 e 1. Então, é o frontal e o de trás. E um outro ponto interessante, a grande maioria deles tem uma abertura na moleira. Nossa, que interessante. O cérebro é colado, né? Exato. Não tem a separação, não é isso? Exato. Maria, e Akhenaton? Nós estivemos no Egito, eu e Kátia Gaia, e nós vimos a imagem do Akhenaton da época, né, Kátia Gaia? Ele tem um crânio alongado, ele parece um ser de outro planeta. Ele seria um Homo capensis? E diziam isto até, né? Entre eles, ele não era comum. O interessante é que se você for na internet, for pesquisar e colocar assim, Akhenaton, e colocar Tutankhamon, que é supostamente é o filho de Akhenaton, foi provado geneticamente que ele é filho de Akhenaton com Nefertiti, você tem o crânio alongado de Akhenaton e você tem um crânio alongado do Tutankhamon. Interessantemente que alguns programas de televisão mostram uma figura de Akhenaton e de Tutankhamon com um crânio modificado para o normal. Eles faziam uma romantização digamos, dos crânios. Só que, na verdade, eles têm esse crânio alongado. Aí vieram algumas teorias científicas dizendo que Akhenaton, pela estrutura física, ele teria doença de Marfan. A doença de Marfan, daqueles braços longos, as pernas finas, a barriga, digamos, proeminente, né? Exato, e o queixo comprido, e por aí vai. Só que a doença de Marfan não explica crânio alongado, né? Então, é uma teoria que pode ser e deve ser considerada. Por outro lado, essas imagens estão presentes no Antigo Egito, estão presentes nos maias. Os maias tinham seus deuses com os seus crânios alongados, e eles até faziam isso, né, depois dos deuses que se foram, porque os deuses se foram há 3.000 anos atrás. É uma história que se conta comumente, tanto nos sumérios, como nos egípcios, como nos maias. Os deuses se foram há 3.000 anos atrás. O que aconteceu? Um minutinho só, Maria. Antes de você falar, porque a gente está nos nossos minutos finais aqui, eu tenho uma pergunta, eu quero que você responda assim claramente para o nosso internauta. Eles serão reapresentados à nossa humanidade pelo Vaticano, os Homo capensis? O interessante é assim, o Vaticano trabalha com a astronomia de forma bastante proeminente, e eles divulgaram recentemente a seguinte frase: o Vaticano declara que os extraterrestres são uma possibilidade, né? Então, assim, me parece que alguma coisa está dizendo assim, o gatinho está subindo no telhado. Então, estão começando a revelar coisas devagarzinho, porque eu até entendo porque, né, que estão só escondendo, é que... por terra.
o que você divulgar uma realidade dessas de uma hora para outra gera pânico geral. Então, a população tem que ser guiada aos poucos, tem que ser dada a ela informação aos poucos. E o Vaticano, queira ou não, ele está começando a soltar informações que antes ele não soltava, né? Então, nós temos que considerar que a verdade está sendo revelada. E alguns cientistas estão tomando a posição de mostrar fatos, como eu faço. Eu não digo isto é assim ou isto é assado, eu nunca vou dizer que esta é a única verdade. Eu digo, interessantemente, temos estes dados que podem ser correlacionados e podem ser considerados como uma evidência de que esta teoria tem sentido. Tá? Acredito. Bom, Catarina, nós estamos nos nossos momentos finais, a gente vai ter que encerrar, né, infelizmente. Para que as pessoas conheçam o seu livro, o site, por favor. Ok, o site do livro é www.solnegro.com.br e no Facebook a gente faz postagens diárias com dados bastante interessantes sobre a história da humanidade, sobre questões que puxam informações e fazem as pessoas pensarem, sempre com referências bibliográficas de peso, e que é Facebook/O Sol Negro Livro. Quem tiver interessado, eu faço um convite que conheça. E você volta, por favor, porque esse assunto não terminou, gente. Então, ela está convocada. Ela já está ela já é remida. Bom, então a gente convida vocês também a escutar a gente na rádio ECL, toda terça e sexta-feira. Maria Pereira também está lá, e comigo e Cátia Gaia aqui, no Rasgando o Verbo, né, Cátia? Só para consertar, quarta, hoje à noite, a partir das 21 horas, estamos na Rádio ECL e também na Rádio Portal. É isso aí, pessoal. Gratidão, Maria, gratidão, Cátia Gaia. Até o próximo Enigmas, né, pessoal? Até.